Nosso convidado especial deste 1º de julho de 2021 é o Ricardo Dastes, diretor de Professional Services da Escuna, que é uma empresa que trabalha há 33 anos com foco em soluções de segurança da informação, serviços consultivos e também possui uma operação bem interessante de Cyber Defense Center, que é a defesa de sistemas cibernéticos. Ricardo, muito obrigado pela tua gentileza em nos atender aqui na Jovem Pan Serra Gaúcha. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Michael. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan do Jornal da Manhã. Então, Ricardo, a Escuna faz um trabalho muito importante de segurança, principalmente para empresas e também para prefeituras. E a Escuna produziu um material que é muito interessante, que aponta que as prefeituras são os órgãos públicos mais desprotegidos e suscetíveis a ataques cibernéticos. Por que as prefeituras são as mais suscetíveis a esses ataques, Ricardo? Pois então, Michael, nós temos visto aí nas manchetes dos jornais, antes de falarmos das prefeituras, grandes casos de ataques cibernéticos envolvendo, acho que o mais recente foi um grupo de laboratórios, tivemos aí situações em tribunais, um importante oleoduto na costa leste americana, enfim, inúmeros casos. Então pensemos, se essas grandes empresas que possuem grandes investimentos em segurança da informação, em tecnologia, estão sendo visadas, estão sendo atacadas, estão sendo, infelizmente, atacadas com sucesso, como se daria essa situação em municípios, em prefeituras, onde nós sabemos que muitas vezes os investimentos, os orçamentos, eles são mais limitados. E o que acaba acontecendo é que o alvo desses hackers acaba sendo voltado para esses sistemas com uma intenção direta de causar um prejuízo, ou melhor, uma intenção direta de se obter um benefício financeiro. Tá? Para você ter uma ideia, agora, em abril desse ano, teve um caso da prefeitura de Piratini, aqui do interior do Rio Grande do Sul, que sofreu um ataque cibernético e o prejuízo foi da ordem aí de meio milhão de reais em função de operações financeiras que foram executadas em cima de contas do executivo que foram hackeadas. Então, começou a ter essa onda de ataques que antes era mais voltado para as grandes empresas e agora, de certa forma, os cybercriminosos descobriram um novo filão. É isso que está nos preocupando e, por isso, talvez mereça esse nosso alerta aqui. Como você bem disse, Ricardo, nós já vimos em diversas oportunidades ataques a empresas, a estatais, e um dos mais recentes, e que inclusive derrubou o sistema que é tão importante, não apenas para nós, mas a nível nacional, estadual principalmente, foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tem sim o seu aparato para defesa cibernética, ou pelo menos deveria ter uma melhor atenção a isso quando se oferta um serviço via internet, assim como é o caso dos bancos. Vamos resumir, né? Os bancos que possuem por sites, que possuem por aplicativos, né? Como que funciona a melhoria da segurança cibernética para se tentar evitar um ataque hacker? Porque nós percebemos que até grandes autarquias e grandes empresas já sofreram com esse tipo de ataque. Houve uma mudança, Michael, na anatomia desses ataques de cerca de 2 anos para cá. Os ataques antes, eles eram mais voltados para a invasão dos sistemas propriamente ditos, o que significava entrar via algum portal na internet, através de alguma aplicação, mexer na aplicação, mexer em campos, etc. O ataque que se tornou mais comum, e que tem um nome característico, e esse nome está se tornando, a cada dia que passa, mais popular,
é um vírus chamado ransomware. E ransom vem da palavra em inglês resgate. Então, são tipos de ataques que, na verdade, buscam aprisionar sistemas ou aprisionar dados e cobrar um resgate em troca do mesmo. Tá? Nós temos uma pesquisa aqui de uma empresa parceira da Escuna, com a qual nós fazemos aí trabalhos de segurança da informação, de gestão de fragilidades em segurança da informação, que é a Tenable. Nesse relatório do ano de 2020, esse ataque do tipo ransomware, ele representou 35% dos ataques de todas as naturezas. E esse foi exatamente o caso que aconteceu no Tribunal de Justiça, esse foi o caso que aconteceu nos outros exemplos que eu citei, inclusive são casos que também estão acontecendo em prefeituras. Tá? Aconteceu no município pequeno, tá? De Santa Catarina, a cidade de Imbuia, que tem cerca de 6.200 habitantes, tá? Um caso semelhante a esse. E o que esse tipo de ataque faz? E por que acaba tendo sucesso? Se busca por acessos externos, uma vez que, pelo advento da pandemia, nos últimos 14, 15 meses, muitas empresas tiveram que, de uma forma apressada e não planejada, abrir os seus sistemas não só para aquelas pessoas que já acessavam externamente, que nesse caso seriam cidadãos, seriam seus clientes, etc., mas para o próprio quadro de funcionários ou de servidores públicos. Isso fez com que essa superfície de possibilidade de acessos a sistemas internos se tornasse muito maior. E com isso passaram a existir muitas novas tentativas de quebra de senhas, quebras de contas, quebras de e-mail, etc. E normalmente é a partir daí que se iniciam os vetores de ataque para que depois os sistemas sejam aprisionados e seja cobrado esse tal resgate da instituição. Este já seria um dos caminhos a se perceber que o órgão pode estar sendo atacado ou já circundado, né, pelos hackers para que venha o ataque, como você bem frisou, do resgate. Então resta às prefeituras buscar um conhecimento maior para isso, porque com o aumento da utilização das redes na internet, como você bem citou também, né, Ricardo? Hoje nós temos dados de vacinação pela internet, dados de leitos hospitalares pela internet, nós temos portais da transparência cada vez mais exigidos e utilizados pelos órgãos públicos, nós temos acessos pela internet para sistemas de notas fiscais que mexem, né, com a arrecadação do município. Então resta às prefeituras, até como uma dica, como uma solução, procurar empresas como a Escuna, por exemplo, para melhorar a sua segurança interna, para evitar um desgaste logo ali na frente, porque o novo crime, é claro que a gente ainda vê aqueles golpes antigos, né, do tempo do EPA, como a gente falava na rua, o golpe do cartão, o golpe disso, daquilo, mas o golpe tecnológico hoje parece que está cada vez mais em evidência, Ricardo. Exato, e na verdade o golpe tecnológico ele só é percebido quando acontece um caso desse nível de gravidade, onde o sistema interno ele para ou ele deixa de atender a serviços públicos, como esses casos que nós aqui mencionamos. Quando ele acontece e o prejuízo ele é apenas interno, normalmente ele não é nem sabido, noticiado, então a proporção de casos é realmente assustadora. Na sua pergunta com relação a dicas, ou o que fazer, ou o que a Escuna, o que essas empresas, prefeituras poderiam estar fazendo, uma das coisas que nós recomendamos fortemente é uma monitoração continuada que consiga perceber que aquele sistema, aquela tecnologia, aquele ambiente tecnológico, ele está sendo preparado para um ataque dessa natureza. E normalmente isso acontece algumas semanas antes do fato. E isso é perceptível através de mudanças de configurações sistêmicas. Então há como se monitorar isso, mas claro que para isso
precisa haver um processo de monitoração contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é um dos serviços, inclusive, que a Escuna faz. Na linha de dicas, tá, tem uma das coisas que passou a ser conhecida, provavelmente por você, aqui pelos ouvintes, pelas pessoas que estão nos assistindo, para os acessos, para os logins, principalmente externos, para aquelas pessoas que estão trabalhando de fora das empresas hoje, ainda pela questão da pandemia, que nós utilizamos na nossa vida pessoal, no Google, no Facebook, em todos os serviços de e-mail, de redes sociais que nos são oferecidos, que são aqueles múltiplos fatores de acesso, aquela verificação em 2 etapas, o WhatsApp tem isso também. Então essa é uma outra coisa da linha dos itens de segurança básica. Daí tem uma expressão que nós utilizamos aqui na Escuna, que é fazer o básico bem feito. Normalmente, as brechas iniciais de acesso desses grupos de atacantes acabam acontecendo através de itens básicos que, dentro de uma grande complexidade tecnológica, passam despercebidos. Ricardo Dastes, diretor de Professional Services da Escuna, muito obrigado pela tua gentileza conosco aqui na Jovem Pan. Com certeza teremos mais oportunidades para conversar sobre um assunto que é tão importante e que cada um de nós precisa se inteirar um pouco mais no dia a dia, porque hoje as pessoas, no inverno aqui de -1, a gente pode até sair sem jaqueta e sem touca, mas não sai sem o nosso celular, não sai mais sem o nosso aparato tecnológico. Tem gente que não vai mais no banheiro sem levar o celular, ou seja, está sempre com a gente em todos os lugares. Precisamos ter a nossa segurança sempre mantida. Então, muito obrigado pelas tuas dicas e pela tua participação conosco aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, Michael. Muito obrigado pelo convite do Jornal da Manhã. Um bom dia para você e um bom dia para todos os ouvintes da Jovem Pan. Um ótimo dia, muito obrigado. Agora 7h40, 7h40.